Bem-vinda a mais um episódio do podcast Por Essência. O meu nome é Mariana Espadana e ajudo mulheres incríveis a usarem a lei da atração a seu favor para criarem uma vida plena, abundante e feliz. Aqui não te vou falar de fórmulas mágicas, trago-te algo muito mais profundo e verdadeiro. Formas de elevares a tua vibração, ganhares clareza sobre a tua vida e começares a sentir confiança em ti mesma para, passo a passo, construires a tua nova realidade de dentro para fora. A cada semana convido-te a libertar padrões e bloqueios que te impedem de viver a tua versão mais autêntica e guio-te de forma a expandires a tua consciência para te conectares profundamente com a tua mais pura essência. Bom dia, alegria! Antes de entrar no tema de hoje, eu quero partilhar contigo que faz um mês esta semana que eu decidi lançar o podcast e quero muito do fundo do coração agradecer por todas as mensagens que eu tenho recebido, por todas as partilhas que têm chegado até mim sobre os episódios, e quero muito que estes episódios possam ajudar mais mulheres a transformar as suas vidas de dentro para fora. E, portanto, se houve assim até agora, ou mesmo daqui para a frente, se sentes que houve algum episódio que realmente ressoou contigo de uma forma mais profunda, que foi alguma coisa que eu disse que tu estavas mesmo a precisar de ouvir naquele momento, que partilhei algo que foi útil e que te ajudou de alguma forma, deixa um like nesse episódio ou comenta para eu saber e perceber quais é que são os temas que realmente mais te interessam e mais ressoam contigo, para que eu possa criar mais conteúdo sobre esses temas. E se houver também algum episódio que tu sintas, esta minha amiga precisa de ouvir isto também, envia, partilha, deixa também a tua avaliação, porque isso vai me permitir chegar a mais mulheres e ajudá-las de alguma forma a transformarem as suas vidas. Agora, o tema de hoje, eu senti que esta semana queria falar de algo mais leve, mas que pode realmente também ser transformador na tua vida, porque foi na minha, que tem a ver com a criação de rotinas que contribuem para o teu equilíbrio, o teu bem-estar físico, mental, emocional, certos hábitos que podem realmente mudar a tua vida, porque a verdade é que não faz qualquer sentido nós esperarmos resultados diferentes enquanto fazemos exatamente o mesmo que fazemos há anos. E se tu queres realmente transformar a tua vida, a tua rotina, os teus hábitos, provavelmente são coisas que tu tens que mudar também, ou que tu precisas de mudar também. E quando eu comecei a explorar mais este tema sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lei da atração, eu realmente senti essa necessidade de mudar a minha rotina, só que eu não sabia muito bem o que fazer. E então, claro que fui experimentando várias coisas, mas só quando eu comecei a ter mais consciência essa que eu fui criando e desenvolvendo com a prática de yoga, com aulas de yoga, e na altura eu ainda não estava ainda muito desperta, mas eu percebia que havia certas coisas na minha mente que estavam a mudar. E então eu queria, lá está, ter uma rotina perfeita, as manhãs milagrosas, que muito se conhece por causa do livro, queria ter os hábitos certos, só que isso começou a criar uma pressão muito grande em mim, porque a verdade é que eu via outras pessoas, eu acompanhava a rotina de outras pessoas nas redes sociais, eram pessoas que eu admirava e que via que tinham uma vida plena, saudável, com sucesso, e eu queria conseguir as mesmas rotinas que elas, porque, não sei, acho que inconscientemente eu acreditava que se eu fizesse o mesmo que elas no meu dia-a-dia, eu iria conseguir os mesmos resultados. E realmente eu comecei a tentar implementar essas rotinas e hábitos que essas pessoas tinham, e a verdade é que este foi o meu maior erro relativamente a esta área. Especialmente uma pessoa com quem uma influencer, com quem eu me identificava bastante, porque pessoalmente tínhamos coisas em comum, tinha havido relacionamentos tóxicos, tinha havido falta de realização profissional, e era uma pessoa que praticava yoga e também dava aulas de yoga. De alguma forma eu identifiquei-me muito com essa pessoa e segui essa pessoa, e queria implementar as mesmas rotinas que ela, os mesmos hábitos. Só que o grande problema é que a minha vida não era exatamente igual à vida dela, as nossas experiências
não eram exatamente as mesmas. Os gostos e interesses, apesar de haver muita coisa que eu percebia que existia em comum, também não eram os mesmos em tudo. Era uma pessoa, por exemplo, que adora ginásio. Eu não gosto do ambiente de ginásio. E a verdade é que eu fui tentando implementar as mesmas rotinas que essa pessoa, porque realmente eu queria os mesmos resultados que ela, só que havia muita coisa que não era comum. E, portanto, isto eu só percebi mais tarde, aquilo que resultava com essa pessoa não resultava comigo. Aquilo que transformou ou que transforma a vida dessa pessoa não estava a transformar a minha vida. E, portanto, eu tive que desconstruir aqui esta ideia de criar um bocadinho a rotina certa, a rotina perfeita, e aceitar que não há uma fórmula certa, uma única fórmula, não há uma rotina universal que funciona para todas as pessoas no mundo. E aqui, comparando um bocadinho com a alimentação, se tu não te identificas, por exemplo, com uma dieta, se tu não te identificas com essa dieta, apesar de ser uma dieta equilibrada, não vai resultar, não vai ser sustentável. Podes aguentar se calhar por 2, 3 semanas, um mês ou até 3 meses, mas não vai ser para o resto da tua vida. E para além disso, agora falando das rotinas, falando da alimentação, acaba por ser idêntico. Tu, como não vai ser sustentável, tu vais acabar por te autossabotar, vais gerar frustração, sentir culpa e a sensação de fracasso. E esta é das consequências, ou das maiores consequências de, digamos assim, copiar a rotina ou tentar copiar a rotina de outra pessoa. E então este, mais tarde, foi um erro que eu percebi que eu estava realmente a cometer e que não estava a ser benéfico para mim. Essa pessoa levantava-se às 5h30 da manhã e eu, por muito que gostasse de me levantar às 5h30 da manhã, nessa fase da minha vida não estava a encaixar. Isso não estava a encaixar. Hoje em dia, a maior parte dos dias levanto-me às 6h30 porque é algo que realmente já encaixa na minha vida hoje em dia e é algo que eu gosto e que me identifico. Mas naquela fase, e 5h30 da manhã então era impossível para mim, não encaixava. E como eu não conseguia, ou seja, fazia um dia ou dois, mas depois estava extremamente cansada, não conseguia manter, eu sentia-me frustrada, não é? Sentia-me mal, porque parecia que eu estava a falhar comigo mesma e portanto, lá estava a gerar emoções negativas em mim, não estava a ser benéfico. Então aquilo que eu percebi é que realmente eu poderia inspirar-me na rotina de outras pessoas de forma a criar a minha própria rotina, perceber, ok, esta pessoa faz isto, eu identifico-me com isto, não me identifico, ou seja, perceber se aquele hábito ou aquela rotina, por exemplo, a rotina matinal, se era algo que realmente eu me identificava, que servia para eu me aproximar de mim mesma e não para criar mais frustração e culpa. Porque no fundo, as nossas rotinas, os nossos hábitos, eles precisam de ser uma extensão de nós mesmas. Não pode ser algo imposto, algo que sentimos que é uma obrigação. Tem que ser algo natural. E eu digo muitas vezes que quem não fez o curso de yoga, a maioria das pessoas, tem a sensação que praticar yoga é fazer posturas, ou meditar, ou fazer algumas respirações, mas o yoga é muito mais que isso. E quando eu fiz o curso, eu realmente, portanto, é um estilo de vida, não é? E eu percebi que é um estilo de vida que nós adotamos, que contribui de uma forma positiva para a minha saúde, o amor na minha vida, o meu bem-estar e o meu equilíbrio, seja ele físico, mental ou emocional. Portanto, tudo aquilo que eu faço e que contribui para isto é yoga. Só que lá está, o que é yoga para mim pode não ser yoga para ti, porque eu posso adorar fazer caminhadas e tu podes detestar e preferir correr. Então, fazer caminhadas para mim é praticar yoga, é uma forma de praticar yoga. Para ti já não irá ser, não é? E é engraçado que inclusive é relativamente a estilos de yoga, a linhas de yoga, ou seja, é como na música. Na música nós temos vários estilos. Na área em que eu estava, na música erudita, nós temos a música clássica, a música barroca e outros estilos de música. No yoga a mesma coisa, temos a linha ou o estilo Vinyasa Yoga, Yoga Flow, Ashtanga Yoga, Power Yoga. Para mim, fazer uma aula de Ashtanga Yoga ou Power Yoga, não estou a praticar yoga porque eu não me identifico, nem gosto dessas linhas de yoga. Enquanto, para mim, praticar Vinyasa Yoga ou Yoga Flow traz-me realmente a sensação de equilíbrio, bem-estar, leveza e, portanto, isso para mim é yoga. Mas há outras pessoas que lá está, podem preferir linhas de yoga que eu não gosto e está tudo certo. E agora, ao longo dos anos, uma coisa que eu fui percebendo
é que criar uma rotina que nos permite transformar a nossa vida não tem necessariamente de ser fazer mais. É fazeres o que precisa de ser feito a cada momento, fazer o que é certo para ti, consoante a fase em que tu te encontras e o que tu precisas nesse momento. Porque nós nem sempre estamos iguais em toda a nossa vida. Há fases da tua vida que te identificas mais com uma coisa, gostas mais de outras, que queres muito fazer algo, mas sei lá, passado 1 ano ou 2 isso pode deixar de fazer sentido para ti. Ou pode continuar a fazer e tu continuas a fazer isso. Para mim, houve uma fase que fazer um pranayama durante 5 minutos... Os pranayamas são as técnicas respiratórias do yoga. Era mais benéfico para mim do que 30 minutos no ginásio. Ou 1 hora no ginásio. Eu tinha mais resultados positivos e transformadores. Porquê? Porque eu chamei a este episódio a rotina que vai transformar a tua vida. E se calhar vieste a ouvir com a intenção de eu te passar uma fórmula mágica. Só que a verdade é que a rotina que vai transformar a tua vida é aquela que serve para elevar a tua vibração, conectar-te com a tua essência, criando alinhamento interior, trazer-te energia e vitalidade a nível físico, mental e emocional. Portanto, não é o que tu fazes em si, é a energia a partir da qual tu o fazes e a energia que tu sentes, energia agora em termos de vibração, a energia que tu sentes depois de o fazer. E apesar de eu não te trazer aqui uma fórmula certa para tu seguires, eu senti que queria partilhar contigo as coisas, as ferramentas, os hábitos que eu fui incluindo na minha rotina ao longo dos anos e que realmente permitiram que eu transformasse a minha vida. E atenção, eu não te estou a dizer faz isto tudo. Não é para fazeres tudo o que eu vou dizer e incluires tudo no teu dia-a-dia. É para escolheres aquilo que sentires e experimentares de forma a perceber se realmente isso faz sentido ou não para ti de continuar a fazer. Se não fizer, se não te identificares, se não gostares de alguma forma, explora outras opções. Eu aqui e lá vou partilhar as que mais resultaram comigo e vou falar-te rapidamente de cada uma delas. Logicamente já deves estar à espera desta, não é? Que são aulas de yoga. Para mim, foi realmente algo que mudou a minha vida. Eu não me vou cansar de falar sobre isto, porque mudou a minha vida e continua a mudar. As aulas de yoga, para mim, foi algo que me permitiu começar realmente a sair do estado de ansiedade para um estado de paz. Que inicialmente, nos primeiros tempos, era uma paz momentânea durante as aulas, mas com o tempo, naturalmente eu comecei a sentir essa paz enquanto não estava numa aula de yoga. E essa sensação foi realmente incrível para mim. Eu vou deixar aqui na descrição o link para tu fazeres uma aula de 30 minutos. Se tu nunca praticaste yoga, se não sabes se gostas, se não gostas, eu recomendo que experimentes. Se não gostares desta aula, procura por outras aulas. Como eu te disse, existem imensos estilos de yoga. Cada professor é diferente. Portanto, experimenta, percebe se gostas, percebe se te identificas. Se não te identificares, procura outros professores, procura outras aulas e experimenta. Até encontrares alguma aula que tu te identifiques. Ou algum professor. Eu acho que nas aulas de yoga é essencial nós sentirmos esta ligação de proximidade com o professor, no sentido de nos identificarmos com a pessoa, de gostarmos da forma como a pessoa fala, da forma como a pessoa vai conduzindo as aulas e guiando os alunos. Para mim foi essencial e eu experimentei na altura, experimentei vários professores de yoga. Só comecei a ser regular e constante na minha prática de yoga quando encontrei realmente um professor com quem me identifiquei, uma professora neste caso. Outra coisa que também te pode ajudar e que eu recomendo muito às minhas alunas de incluírem nas suas rotinas é a prática de pranayamas. Lá está, as técnicas respiratórias do yoga. 5 minutos no teu dia podem ser realmente transformadores. E se tu me disseres, olha Mariana, mas eu não conheço nenhum pranayama, não há problema. Pratica a respiração consciente. Sente o ar a passar pelas tuas narinas quando entra. Sente o ar a percorrer o teu corpo. Sente os teus pulmões a encher e a esvaziar. Sente o teu abdômen a expandir e a recolher. Permite-te trazer a tua consciência para o momento presente, para a tua respiração. Mais uma coisa que te pode ajudar é a meditação guiada ou meditação pura. Meditação pura é quando tu realmente paras e estás a meditar por ti, sem alguém a guiar-te. Se fizeres meditação guiada, faz uma meditação guiada um bocadinho mais longa. E se estás a começar a meditar, eu recomendo que comeces pelas meditações guiadas, porque a tua mente está a um turbilhão. Sozinha é muito difícil de tu conseguires pará-la, não é? Então, a meditação guiada vai ajudar-te a trazer realmente a consciência para o momento presente, desligando dos problemas, das preocupações, dos pensamentos e estar realmente no momento presente.
Eu posso também deixar aqui na descrição o link da meditação que eu ouço todos os dias, ou praticamente todos os dias. Eu sinto que, para mim, meditar logo ao acordar foi realmente, ou é realmente a melhor opção. No entanto, eu tive várias fases. Eu tive fases que a meditação ainda não era algo regular, e então eu fui incluindo-a dentro da minha própria aula de yoga, no sentido de eu estou a fazer a minha prática, um bocadinho antes de terminar a aula, parar e estar ali 5 minutos em meditação pura, e depois então fazer o final da aula e passar ao relaxamento, porque a prática de yoga já era regular, já conseguia ser consistente, mas a prática de meditação não estava a conseguir ser consistente, e então optei por juntá-la a outro hábito que me permitiu ser consistente. Mas eu comecei a sentir necessidade, eu tenho esta necessidade muitas vezes de alterar um pouquinho a minha rotina. Eu senti esta necessidade e comecei a fazê-lo logo de manhã. É realmente uma sensação completamente diferente ao longo do meu dia, quando medito e quando não medito. A rotina matinal eu acho que é excelente. No entanto, por exemplo, se tu também tiveres problemas para dormir, em adormecer, antes de adormeceres, ouvir uma meditação, fazer uma respiração, e acredita, é milagroso. Eu digo isto por experiência, porque eu não pregava o olho a noite toda, passava noites em branco por causa da ansiedade, e quando comecei a praticar um pranayama 5 minutos antes de dormir, ou antes de tentar dormir na altura, realmente comecei a ter noites mais tranquilas e a dormir algumas horas. E com o tempo, lá está, o meu sono voltou ao normal. Outra coisa que para mim também foi essencial de incluir na minha rotina foi caminhadas, especialmente na natureza. No verão, eu sou mesmo consistente no sentido de, perceber qual a melhor hora do meu dia para fazer caminhadas. E se faço 2, 3, 4, 5 vezes por semana ou 7 dias da semana, eu procuro sentir o que é que eu preciso no momento. Se em algum momento deixar de sentir que é por aí, eu mudo a minha rotina. Mas especialmente no verão, eu sinto esta necessidade de incluir as caminhadas na minha rotina, porque vou sempre ouvir ou música, agora ultimamente já não vou muito ouvir música, vou mais ouvir podcasts ou vídeos que falam sobre esta área de lei da atração, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e eu consigo sentir que eu estou realmente a viver o momento presente enquanto estou a caminhar. Eu costumo dizer, é o meu momento. E portanto, se tiveres essa possibilidade, se for uma coisa com a qual te identificas, experimenta, percebe como é que te sentes, e se sentires bem, continua, mantém isso na tua rotina. Não tem que ser diário, pode ser semanal, é um hábito semanal, mas ser consistente. Pois a prática de gratidão, eu criei não há muito tempo um episódio sobre isto, o episódio 3, se quiseres ouvir, caso ainda não tenhas tido a oportunidade de ouvir. A prática de gratidão transformou completamente a minha vida, porque não me vou alongar, vais ouvir o episódio. Outra coisa que foi essencial eu incluir na minha rotina, confesso que durante um tempo esteve um bocado ausente da minha rotina, mas entretanto no final do ano passado eu voltei a incluir isto na minha rotina, tem a ver com reservar momentos no dia ou na semana para investir em conhecimento, seja com livros inspiradores, livros sobre todos estes temas. Eu tive muitos anos sem ler, este ano foi uma coisa que eu me comprometi que realmente queria voltar a fazer. Podes ler livros, podes ler artigos que te tragam conhecimento que tu gostas e te identificas. Não tens necessariamente que ler sobre estes temas que eu estou aqui a falar, mas procura por temas que realmente te interessam, porque se são temas que te entusiasmam, se aprender sobre algo que te entusiasma, é excelente para tu estares a viver o momento presente. E se tu vives o momento presente, tu vais conseguir transformar a tua vida. Claro que se optares por livros com estes temas, se adquirires esse conhecimento, vai ser ainda mais transformador para a tua vida. Mas se neste momento não sentes que seja por aí, se bem que se estás a ouvir este podcast, acredito que seja, procura outros temas que te interessam e que te apaixonam realmente. Porque isso vai-te permitir estar a viver o momento presente enquanto estás a consumir esse conteúdo, seja de que forma for. Lá está, pode ser através da leitura, pode ser através de conteúdos nas redes sociais. Eu fiz uma coisa que para mim foi realmente essencial relativamente às redes sociais. No Instagram eu seguia todo o tipo de contas, de amigos, família, de temas que me interessavam, por exemplo, sobre relacionamentos, sobre estes temas de lei da atração, sobre, por exemplo, gosto muito de conteúdos para rir, marketing digital, só que eu comecei
comecei a sentir que eu estava a dispersar a minha atenção e a minha energia e o meu foco. E então eu acabei por separar as águas, digamos assim. Na minha conta pessoal eu sigo amigos, família, conteúdos sobre relacionamentos, pessoas cómicas, conteúdos que realmente são de entretenimento, não é? Eu gosto muito, por exemplo, de ver os bebés com os animais, gosto de piadas, adoro ver vídeos de dança. Tudo isso está apenas na minha conta pessoal e eu raramente vou à minha conta pessoal. E na minha conta profissional é onde estão realmente os conteúdos que eu sinto que vão transformar a minha vida de uma forma mais profunda. Eu sigo contas apenas sobre lei da atração, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, autoconhecimento e uma outra conta de marketing digital, porque é algo que também está ligado à minha parte profissional, não é? Mas eu tive a necessidade, ou eu senti a necessidade de fazer esta separação de águas, porque para eu transformar a minha vida, eu precisava realmente de me focar no que sentia ser transformador para mim. E atenção, o que é transformador para mim não tem necessariamente que ser o mesmo que é para ti. Tu precisas de procurar, e eu estou-te a dar estas sugestões para que tu experimentes, mas não te limites aqui, procura por outras que façam sentido para ti. Outra coisa que também foi essencial, e é algo que todos os anos eu sinto a necessidade de fazer, é cursos. Eu faço vários cursos online sobre esta área, não só porque me vai permitir ter mais conhecimento para poder partilhar contigo, mas porque é algo que realmente me entusiasma e apaixona aprender sobre isto. E, portanto, arranjar tempo no meu dia, ou há fases que consigo todos os dias um bocadinho, há fases que só consigo tirar ali umas horas na semana, mas sempre que possível eu incluo na minha rotina um tempo específico para estudar, para assistir a cursos, para tirar apontamentos, para fazer alguns exercícios que aprendo nos cursos, porque eu sinto que isso é realmente transformador para mim. E por falar em cursos, se também és fã de cursos online, o meu curso Lei da Atração Descomplicada ele está com um desconto incrível até ao final do mês. Se estiveres a ver isto na altura em que o episódio foi lançado, aproveita, porque até ao fim deste mês ele vai estar com desconto e depois o preço vai subir e tu vais perder a oportunidade de ter acesso ao curso pelo preço mais baixo que podes encontrar daqui para a frente. Neste curso eu explico como funciona realmente a lei da atração e mostro-te o que é que está a fazer com que a lei da atração não funcione a teu favor, aquilo que te está a bloquear, porque a lei da atração está sempre a funcionar. Então, neste curso eu ensino-te como é que ela funciona e o que é que te está a bloquear e a impedir que ela funcione a teu favor. Ou seja, se tu sentes que já fizeste visualizações, já fizeste afirmações, fazes meditação, mas nada muda na tua vida, neste curso eu explico-te as principais razões pela qual isso pode estar a acontecer, para que tu possas ter essa consciência e mudar. E no final falo-te ainda sobre o ciclo da manifestação, onde te explico cada passo desse ciclo. Por isso, se realmente faz sentido para ti, aproveita esta oportunidade, porque não vais voltar a ter uma oportunidade como esta. Então agora, para terminar, eu quero que tu não sintas a pressão de teres a rotina perfeita como eu senti. Explora, experimenta, testa, percebe o que é transformador para ti neste momento, nesta fase em que tu te encontras. Porque o que é transformador para ti agora pode não ser daqui a 2 anos, pode não ser daqui a 5 meses. Vai ajustando a rotina conforme fizer sentido para ti. Muda aquilo que tu sentes que já não está a fazer sentido na tua rotina. Mantém aquilo que tu sentes que está realmente a ajudar-te. Porque a rotina certa é aquela que te aproxima da tua essência. Porque é quando tu estás conectada com a tua essência, a viver o momento presente, que tu realmente abres espaço para transformar a tua vida de dentro para fora. E uma coisa muito importante, eu quero lembrar-te que a mudança, ela não tem que ser radical. Ela começa com pequenas escolhas. Não queiras mudar a tua rotina de repente, fazer tudo no mesmo dia. E não uses também a desculpa da falta de tempo. Esta era uma das desculpas que eu mais dava. Não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para cuidar de mim. Mas a verdade é que, se tu te permitires começar com pouco tempo, 5 minutos de uma respiração consciente, 5 minutos de respiração profunda, se nem quiseres ser tão consciente, simplesmente respira profundamente. Faz 10 respirações profundas, faz 1 minuto de respirações profundas e vai aumentando progressivamente. Não é uma questão de falta de tempo. Na verdade, quando eu ouvi esta frase, eu tive que admitir para mim mesma, pois Mariana, esta é a verdade, que é: o problema não é a falta de tempo, é a falta de prioridade. Se transformar a tua vida e cuidar de ti, de forma a elevares a tua vibração,
de forma a atraires a vida que mereces, é uma prioridade, tu vais arranjar tempo para isso. Acredita. Portanto, começa com pouco tempo, com escolhas pequenas, simbólicas, e mantém a consistência, porque a consistência é melhor do que a perfeição. Chegamos então ao fim. Este foi um episódio mais leve, mas que eu senti que precisava de partilhar, porque apesar de ser uma coisa que tu provavelmente já tens consciência, lá está, relembrar foi algo essencial para mim, e eu quis também trazer-te este lembrete de te abrires a cuidar mais de ti, te abrires a reservar tempo para ti, criando uma rotina transformadora, criando a tua própria rotina, a rotina que é certa para ti em cada momento ou em cada fase da tua vida, ou em cada dia até, porque às vezes há dias que não estamos tão bem ou estamos mais cansadas e nós até normalmente podemos ser consistentes e ter ali 1 hora ou 2 no dia onde temos uma rotina equilibrada, mas haver dias que isso não faz sentido para nós, e se for o caso, não há problema. Se tu falhares um dia, na verdade nem é falhar, é respeitar-te a ti própria. Ouve-te. Faz o que tu sentes que é o melhor para ti a cada momento. Mas sê a tua própria prioridade. Porque cuidares de ti não é egoísmo. Cuidares de ti é permitir-te estar no teu melhor para te poderes apresentar ao mundo de forma plena. Um beijinho muito grande e encontramos-nos na próxima semana. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Por Essência. Sinto-me grata por teres escolhido passar comigo este momento de reconexão com a tua essência. Espero que te tenhas sentido inspirada e que tenhas encontrado mais clareza e consciência para te tornares na tua versão mais autêntica e magnética. Lembra-te que a mudança que procuras começa de dentro para fora. É no teu interior que existe o poder de atraires a vida que realmente mereces, alinhada com quem és de verdade. Se ainda não o fizeste, segue o podcast para receberes um novo episódio a cada semana e ser bem-vinda à tua nova realidade.